Olá, tudo bem? Que bom você de novo aqui comigo no DoutorCast, falando sobre saúde. Alexandre, muito prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu. Eu queria antes apresentar o Alexandre. O Alexandre é um amigo de muito tempo, é um médico que já tive a oportunidade de estar entrevistando em outros momentos. Ele é médico, clínico e também intensivista em São José dos Campos, trabalha em vários hospitais, tanto públicos quanto privados, e desde o início da pandemia ele atua diretamente na condução dos casos de pacientes com Covid-19 em enfermaria e também em UTI. E também faz o atendimento ou visita domiciliar. O Dr. Alexandre já cuidou de famílias inteiras vítimas da Covid-19. Bom, Alexandre, a gente já está com 1 ano e 3 meses aproximadamente da Covid e queria que você pudesse trazer um pouco de informação para a gente sobre as atualidades aqui. Certo. A gente acabou integrando isso com a nossa realidade atual, né? Assim, acaba não tendo como desvincular, nossa modo de viver, nosso modo de atuar mudou bastante e a gente está tendo que se acostumar com muita coisa, né? Não que sejam coisas, vamos dizer assim, agradáveis, mas é uma situação que ficou meio perene e persistente. E é engraçado, né, que a gente fala da primeira onda, segunda onda, parece que tem uma onda a cada 2, 3 semanas, né? A gente começa a sentir assim, agora parece que aliviou. Mas parece que aliviou, mas no final, quando a gente olha no gráfico, parece que tem um crescente, com altos e baixos nas internações, mas a quantidade de novos casos nunca baixou muito. A gente vai tendo os casos novos aparecendo, talvez as equipes estejam trabalhando melhor, mas muda um pouco. Porque veio uma onda com a P1, veio tantas mudanças aí durante esse 1 ano e 3 meses, e é difícil dizer o que mudou durante todo esse tempo. A única coisa que eu sei é que parece que a gente não enxerga uma expectativa de qual é o momento exato de que isso vá perdurar, né? Na verdade, eu acho que a gente já teve outras variantes nesse meio tempo que a gente não detectou. Assim, eu estou falando algo de percepção, algo de alguém que está ali todos os dias olhando. Não estou falando nada científico, assim, realmente de trabalho ou levantamento. Mas a gente percebe que logo no início a gente tinha um quadro muito voltado para falta de ageusia, anosmia, né? Falta de odor e paladar. Isso parece que desapareceu um pouco nessa muita tosse. Era uma tosse que o paciente não conseguia dormir, não conseguia nem falar, né? Depois de um tempo essa tosse foi aliviando e no ano passado a gente tinha um período que era diarreia. Os pacientes chegavam realmente desidratados, os antidiarreicos eram assim, não tinha suficiente no mercado para se comprar e a gente até brincava que tinha o cheiro da diarreia do Covid quando a gente entrava numa UTI, num lugar onde tinha muitos pacientes mais críticos. E depois essa diarreia foi sumindo e hoje a gente tem uma pneumonia que ela é muito uma pneumonia, vamos dizer assim, ela não tem muitos outros sintomas associados, ela dá um quadro viral bem genérico no início, um mal-estar, uma dor no corpo, assim, comparado com uma dengue mesmo, tá? Inclusive, um diagnóstico diferencial chato, uma época que a gente tem dengue circulando, né? Que a gente tá tendo bastante casos de dengue aqui em São José, e eu acho que muitos estão passando desapercebido porque ficam como suspeita de Covid que deu negativo, vai para casa, e depois, de uma forma meio súbita, até mais precoce do que o usual, que a gente já estava acostumado, uma pneumonia grave, e associada ou não com tosse. E essa, quando vem, geralmente é lá no final, lá no período que o paciente já fica grave. Ela não vem no início, lá como ela vinha antes, né? E não é tão persistente, tão irritante quanto era a tosse daquele primeiro quadro que a gente viu lá no início do ano passado, né? Então a gente, queira ou não queira, essas apresentações clínicas fazem a gente pensar que são variações naturais do vírus. A forma de manifestar, onde ele vai agir, né, em termos de sintoma, óbvio, é uma alteração genética, né? Então não tem como dizer que não seja. E Alexandre, sabe uma coisa que eu noto é que muitas pessoas, depois de todo esse tempo da Covid-19, até talvez pela mudança que a doença vem apresentando na sua forma de tempo, quais são as fases, isso a gente foi entendendo um pouco melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para essas pessoas que estão nos ouvindo, na atualidade, como é que está sendo dividido as fases da Covid?
ainda continua como fase viral, depois inflamatória, mas conta pra gente um pouco, porque e qual é o tempo esperado aproximadamente nos casos que estão acontecendo hoje? Vamos lá, né? Então, assim, a gente divide sim em duas grandes fases, na verdade, né? A fase de infecção, a fase de infecção viral, que é uma fase mais normal, vamos dizer assim, mais comum para todas as infecções virais, geralmente... Parecendo com um quadro gripal normal. Exato, né? Um resfriado, uma gripe. Então, um quadro ali que de febre, uma febre geralmente mais baixa. Algumas pessoas até apresentam uma febre um pouquinho mais alta, mas não passa dos 39 graus, geralmente 37,5, 38. O paciente sente prostração, congestão nasal, um pouco de coriza algumas vezes, coisa que na primeira fase a gente não tinha coriza, agora a gente tem apresentado. Uma tossezinha às vezes mais leve, mas o que mais chama atenção é o mal-estar inespecífico. Mal-estar muita geral, dor no corpo mialgia, também, mialgia é muito. E a perda do olfato e do paladar. Eventualmente, mas não é tão mas antigamente era mais presente. E na atualidade, o que eu noto é que a maioria não apresenta mais esse tipo de sintoma. Era muito marcante porque era uma perda, não era diminuição. Né? Diferente de quando você está resfriado, você não sente o cheiro direito, é uma coisa, né? Não estou sentindo direito o cheiro. A pessoa, na fase inicial, tinha uma perda persistente e depois ela vai voltando depois de muito tempo. A gente foi vendo isso com o passar do tempo, mas era uma perda completa. Então, até no início... teve algumas como se tivesse anestesiado. Exato, porque era uma lesão neurológica, né? E até teve algumas pessoas que dependem, né? Um enólogo, eu vi algumas matérias na televisão que eu achei muito interessante. Perde o emprego. Pô, e aí, como é que o cara trabalha, né? O cara trabalha com odor, né? O cara que trabalha com perfume, o cara que trabalha... Então, foi uma coisa muito marcante. Hoje, assim, uma diminuição do olfato, um resfriado, um quadro gripal que vai arrastar ali por, geralmente, 3, 4 dias e aí começa a ter uma melhora, né? Então, é uma fase que a pessoa realmente imagina que está melhor. E a grande maioria vai passar por isso e aí acabou, né? Aí vai ter uma melhora progressiva do quadro e vai se sentir melhor como qualquer outro quadro viral. Sim. Um pouquinho mais persistente do que a maioria dos quadros virais, que geralmente a gente fica 1, 2 dias e já volta ao normal, né? As gastroenterites que a gente pega de vez em quando, resfriados. Mas a grande maioria das pessoas vai se recuperar a partir daí. Alguns não, tá? Então é aí que está a questão. Quem não vai se recuperar? X, nós não sabemos. Né? Já foi feito um monte de trabalho relacionando com tipo sanguíneo, relacionando com doenças que a pessoa possa ser portadora, com testosterona, com uso de medicamentos, com valores hormonais. E na verdade não se chegou a uma conclusão adequada. Tem alguns trabalhos que trabalham aí com algumas mutações, não mutações, mas algumas alterações, alguns tipos genéticos, vamos dizer assim, né? Que estariam predispondo a maior produção de alguns tipos de interleucina, de fatores inflamatórios que poderiam levar a esse aumento da atividade inflamatória súbita que acontece para algumas pessoas. Quando a gente fala de grupo de risco, esse grupo de risco está muito mais relacionado com aguentar o tranco, vamos trazendo para uma coisa, do que com um risco maior de fazer o quadro inflamatório. Quem vai fazer o quadro inflamatório, nós não sabemos. Se essa pessoa é rígida, não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum problema de saúde, ela é muito mais capaz de aguentar esse quadro inflamatório, essa pneumonia grave que aparece depois, do que uma pessoa que já tem diversas comorbidades. Às vezes as pessoas, eu percebo que elas confundem um pouco as coisas. Ele é jovem, ele não tem nenhuma comorbidade, como é que ele ficou grave? Mas como qualquer pessoa ficaria ou não. Exatamente. Né? O que a gente nota, russa, você não sabe quem vai ficar. E a gente nota, talvez, que os casos que estão evoluindo até com uma certa gravidade estão, no momento, sendo mais de jovens ou a faixa etária, talvez até que não tenha sido ainda vacinada. Exato. A nossa enfermaria no final do ano passado era basicamente geriátrica, né? Porque, falando então da fase inflamatória, ela é uma fase que vai começar ali a partir do 6º, 7º dia, e pode começar até no 11º. O que a gente tem visto nessa última apresentação agora é ela ser um pouco mais precoce. 7º dia o paciente já às vezes já entra em insuficiência respiratória. E é uma ativação do sistema imunológico, misturada aí com uma possível ainda carga viral, que a gente não tem certeza, que gera uma insuficiência respiratória bem importante e de rápida evolução. O paciente está bem, está em casa, geralmente já melhorou a febre, ainda tem um pouquinho de dor no corpo,
E aí ele vai tomar um banho, vai fazer um esforço, sente que está ficando um pouquinho mais cansado e isso vai piorando, né? A orientação é observar a saturação, ver como é que vão indo as coisas, e algumas pessoas começam de fato de saturar, né? E é aquela pessoa que tem que ir para o hospital e que vai precisar do suporte de oxigênio para poder saturação, então, é um método de avaliação domiciliar. O ideal seria a gente ter mesmo acesso a ter uma oximetria de pulso em casa, né? O aparelho oxímetro, e a gente notar. Se está caindo muito, exige uma reavaliação médica. Exato. É aquela coisa, né? Também a oximetria não ser o único parâmetro e ela que manda. No momento da avaliação médica. Já temos uma falta de ar, a gente já tem uma dificuldade para respirar. Sim, a saturação é um parâmetro importante e bem adequado para ser avaliado. Agora também, né, não entrar naquela loucura de ficar com o oxímetro o dia inteiro no dedo e de repente, porque tá com a mão mais gelada que não captou direito, mas você tá com falta de ar? Não tô. Então, peraí. Então existem outros fatores a serem avaliados. Sim. Mas para você ter uma ideia, hoje de manhã eu atendi um rapaz no consultório que estava com sintomas há uns 10 dias, hoje com muita dor no corpo. Ele entrou no consultório, fez o teste há uns 8 dias atrás, veio negativo, fez uma tomografia de maneira, eu acredito que precoce, com segundo para terceiro dia de sintoma, fez tomografia, veio normal, né? Afinal de contas, na fase inicial a tomografia é normal. E deu entrada após andar uns 100 metros, ele chegou cansado, sentou na cadeira do meu consultório e tossindo. E eu falei para ele, parabéns, você está com Covid. Eu imaginava naquele momento. Ele falou, não, mas meu teste veio negativo. E ele se expôs a alguns riscos, como contato com outras pessoas, porque no teste que veio negativo. E daí eu fui auscultar ele e o pulmão tinha ruído de estertor. Então eu falei, olha, eu tenho quase certeza que você está com Covid. Fiz uma carta para ele, direcionei ao hospital para que fosse realizada a reavaliação. Eu não tinha um oxímetro para avaliar ali naquele momento, mas provavelmente ele deveria ter uma saturação um pouco mais baixa e pela ausculta um pulmão com uns 25%. Quer dizer, o teste não pode também ser visto isoladamente. Sim. Tem que ser visto clinicamente o paciente como um todo. E dá para fazer diagnóstico de paciente que está evoluindo de maneira desfavorável, né? Não sei se você lembra, no hospital que a gente trabalha lá, um paciente, acho que o primeiro caso mais grave que a gente teve no início do ano passado, ele fez 5 testes, foram todos negativos. Era um bombeiro. Bombeiro? E nós tivemos só a positividade dele, foi na sorologia depois. Exatamente. Né? O quadro era clássico e foi mantido isolamento para ele, porque clinicamente a clínica, a imagem radiológica, a evolução do quadro era toda muito clássica e era, né? E era, no final confirmou. Verdade. E assim, então a gente tem as duas fases aí descritas, mas alguns pacientes fazem uma tempestade de citocina. E esse paciente é o paciente com maior risco também. E é um processo inflamatório muito, assim, importante, porque você vê como agora a gente está tendo uma menor incidência nos idosos, mas era uma dificuldade muito grande porque ele é um processo que persiste aí por pelo menos 7, 10 dias e é uma inflamação tão importante que descompensa demais as doenças de base dos pacientes. Aí fica aquela discussão, porque ele não morreu de Covid, ele morreu de uma insuficiência cardíaca. Mas espera aí, a insuficiência cardíaca estava lá, né? Ele estava vivendo com aquela insuficiência cardíaca, muito bem, obrigado. Óbvio que um dia, né, todos nós vamos embora dessa terra e assim, alguma coisa vai descompensar aquilo, mas a gente sempre classifica, né, a descompensação da doença de base pela causa inicial, né? Então, assim, é um processo inflamatório, então, a Covid, que descompensava demais os pacientes com insuficiência cardíaca, com diabetes e com um tempo de recuperação muito lento. Então, às vezes, vozinho de 80 e poucos anos, que vinha ali estável, pegava Covid, e até você conseguir compensar novamente essas questões e acabou. Às vezes, quando conseguia sobreviver ao quadro, era questão de um mês e meio para você voltar a ter uma pressão estável, ter uma glicemia adequada, diminuir o edema, conseguir controlar melhor a função renal.
por conta do tamanho da inflamação que isso aí causa, né? Então, às vezes você dava alta e esse paciente começava a bater no pronto-socorro de novo, porque está descompensado, porque está desglicêmico, porque está com falta de ar, agora associado sem quadro infeccioso nenhum, mas por conta da própria insuficiência cardíaca, que tá, né, os remédios que tiveram que ser tirados e não foram introduzidos ainda, ou foram introduzidos muito antes, começava com muito sintoma. Então, é difícil, cara, um trabalho. E sabe, eu comecei a notar algumas coisas em alguns casos, como por exemplo, era muito comum de chegar o mais idoso da família e necessitar de internação. E o incrível é que agora, às vezes, o paciente teve contato com um familiar mais idoso, esse idoso, ele vai numa boa e o mais jovem acaba precisando da internação. E eu notei isso através de um paciente que me procurou para atendimento. Ele inicialmente achou que era uma sinusite, foi visitar a mãe no Dia das Mães, acabou que contaminou ela e ele ficou muito preocupado com como é que ela iria evoluir, já que ela fez o teste nela e ela deu positivo. E ela, com 82 anos, ficou muito bem, obrigado, e ele precisou internar. A gente já tinha isso, né? Porque essa resposta individual não tem a ver com idade, né? Eu lembro que num outro hospital privado aqui na cidade, a gente já deu alta para uma senhora de 96, 98 anos, não lembro a idade exata, apareceu até no falei, né? Mas ela fez um quadro muito mais de descompensação de doença de base do que uma pneumonia inflamatória grave propriamente dita, né? E muitas vezes a gente tem lá rapaz, moleque, vamos dizer assim, de 32 anos, entubado, em posição prona, tendo que fazer hemodiálise. E esses pacientes até saem, só que saem depois de muito tempo de UTI, depois de muito tempo de sedação, quando conseguem sobreviver e com muitas sequelas motoras, neurológicas, de todas as classes. Vamos falar um pouquinho sobre sequela, então. Porque é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Que tipo de sequela pacientes com Covid podem desenvolver, assim? Eu falava sobre algumas, né? Então, talvez seja importante. Eu acho que a principal, talvez, parte respiratória. Então, assim, vamos separar um pouquinho a questão do Covid ou do próprio quadro crítico, né? Tem as sequelas do quadro crítico, que são aqueles pacientes que vão ter sequelas do suporte que a gente que é necessário dar para eles. Como a intubação e ventilação mecânica. Intubação e ventilação mecânica em parâmetros extremos, ou seja, um paciente que necessita de altíssimas doses de sedação, que aí tem outra questão, que tem faltado alguns sedativos em hospitais públicos, então está sendo difícil de trabalhar isso. Sim. E isso vai gerar aí, se a gente pega um paciente rígido, jovem, com massa muscular normal e deixa ele com bloqueador neuromuscular, que seria assim um grau de sedação mais profundo que a gente faz. Como anestesia geral. Exato, né? Por 24 horas ele perde cerca de 3 a 5% da massa muscular dele por dia, tá? Um paciente que fica uma semana entubado, ele também vai perder a capacidade, muitas vezes, de deglutição por conta de não utilização da musculatura, vai ter muito mais dificuldade sem contar a própria lesão pulmonar em si, que vai gerar uma dificuldade de ventilação com uma musculatura mais fraca. Então, você mistura as duas coisas, vai ficar muito mais difícil de respirar sozinho depois. O que eu tenho falado, inclusive, sobre o pulmão, assim, talvez um modo mais popular de pelo menos as pessoas entenderem como fica o pulmão diante de um processo inflamatório tão grande como o da Covid. Eu lembro sempre para as pessoas de uma espuma de lavar louça da Scotch-Brite. Aí, falei o nome Eu também me controlei. Não tem problema, mas eu falei o nome porque já é igual Bombril, né? Bombril é palha de aço, mas Bombril se tornou um nome genérico aí. Mas o pulmão, eu imagino que o pulmão, a consistência seja parecida com o lado amarelo da esponja Scotch-Brite. E à medida que a atividade inflamatória vai acontecendo, vai sendo juntado tecido cicatricial, processo inflamatório, o pulmão vai perdendo a sua capacidade de elasticidade e também a capacidade de troca, né, de funcionamento, sua capacidade funcional. E daí o pulmão caminha para parecer um pouco mais com aquela parte verde escura da espuma Scotch-Brite. Então, para as pessoas entenderem que não é simplesmente tem o vírus lá e o vírus vai causar um dano
que é palpável ou um dano cicatricial. E isso é que determina a perda da função pulmonar naquele momento. É lógico que alguns pneumologistas têm falado que depois de muito tempo, muito dessa capacidade vai ser retornável, diferentemente de um cara que fumou 50 anos, que pode desenvolver uma fibrose, um DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e ser uma fibrose permanente. Esses pacientes eles precisam sobreviver, e aí o tempo de recuperação pode ser muito longo, mas durante esse período as características que antes o pulmão tinha, de muito maleável, elasticidade adequada, tecido não tão fibrosado, nem tão inflamado, passa a mudar naquele período da Covid-19. Exato. E tem pacientes que fazem mais o componente fibrosante e outros só o inflamatório. O que faz inflamatório vai ter uma recuperação um pouco mais rápida. O fibrosante, tem estudos aí que a gente usa corticoide por mais longo período, mas todos têm indicação de fazer uma reabilitação pulmonar. Então, tempo longe do trabalho, reabilitação, tempo dentro do hospital por outras complicações, né? E a parte motora, né? Que você vai ter uma diminuição de força. Muita perda. Alguns pacientes desenvolvem o quadro que a gente fala de paciente crítico, né? Neuropatia do doente crítico, que o paciente sai como tendo um déficit neurológico, né? Neurológico motor. Não consegue andar, não consegue respirar direito, não consegue deglutir, demora para recuperar, exige muito trabalho de fisioterapia. E isso tem a ver com a parte neurológica e muscular, além do problema de sequela pulmonar. Mas além disso, outros problemas, né? Pacientes acabam, pela necessidade de grande quantidade de medicações, de corticoides, alguns abrem quadros definitivos de diabetes, alguns fazem problemas vasculares por causa do efeito protrombótico. Isso, exatamente, e pode desenvolver outras doenças no pós-Covid. Os AVCs isquêmicos que a gente tem visto muito, né? As que mais que tem sido trombolismo pulmonar, enfim, várias coisas que a gente tem visto bastante. E esses quadros acabam persistindo e aumentando a gravidade para o paciente que fica com um quadro de Covid mais grave. Sim. Então, tudo isso demora para recuperar, exige afastamento. Então, a gente, além disso, ainda tem as lesões e desordens de saúde mental. Sim. Porque é muito comum, eu acho que os problemas, a ansiedade, a síndrome do pânico, a dificuldade de dormir, né? E as lembranças que ficam em virtude de passar por um momento de extrema restrição, pouco contato com família. Então, tudo isso é muito grave. Mas às vezes as pessoas menosprezam isso e se colocam em situação de risco. A gente tem conseguido lidar melhor com essas coisas com o tempo, aprendendo a conversar melhor com os pacientes de uma forma mais adequada, aprendendo a utilizar melhor as tecnologias com as famílias, para a gente tentar fazer um vínculo um pouco maior, já que o isolamento é necessário, mas de fato isso é um parâmetro muito difícil de trabalhar, porque principalmente nesses períodos em que a gente tem esses picos de contaminação, porque é muito simples você vê lá aquele número lá na televisão lá, 70%, 80%. Porque... Mas na verdade, quando você começa a chegar perto dos 80%, a gente sara, como a gente chama a síndrome da angústia respiratória do adulto, que é mais ou menos o que acontece com o pulmão de alguém que tem Covid. É uma entidade que até então para nós era uma coisa relativamente rara. Vamos dizer, a gente em um hospital grande via 5, 6 por ano, quando muito, tá? Agora então, tem 5, 6 por dia. Exato. Então assim, só que era aquele caso assim, você chegou no seu plantão, você tem um paciente SARA, acabou o meu plantão. Então eu vou ficar ali recrutando, eu vou ficar ali colhendo gasometria, eu vou ter que sedar esse paciente. É um paciente que dá muito trabalho.
né? E fisicamente, para a equipe, é um paciente que dá muito trabalho, porque ele precisa de mudança de decúbito, ele não auxilia em nada, ele está sedado. Então, ele precisa de fisioterapia de uma forma muito adequada, higiene oral impecável, ele precisa de cuidados com feridas que possam surgir, punções. É um paciente que a gente vai ter que colher exame várias vezes ao dia, então assim, ele é muito puncionado, ele tem muitos catéteres, ele precisa de vigilância desses catéteres, se sinal de infecção, tem que trocar, já não tem mais aonde puncionar. É um paciente que dá muito trabalho. Então, assim, numa situação dessa, quando você fala 80% de lotação, a gente já está louco dentro do hospital, né? Então, assim, uma UTI com 10 leitos fica impossível para ser tocada com um médico só. Não dá, é muito parâmetro, é muita coisa para calcular, para você dar um atendimento adequado. Então, entenda, é o que eu falei, da questão do atendimento suporte psicológico. Com 80%, duvido que a pessoa esteja tendo, de fato, o atendimento psicológico se aquele hospital não conseguir uma força extra de trabalho. Sim. Que vai ficando cada vez mais difícil também, porque todos os hospitais estão superlotados. Exatamente. Então, assim, é aí que a gente fala que a gente, às vezes, pode perder vidas. Lógico, que poderiam ter sido salvas. Ser simplesmente por causa de força-tarefa. Mas também entendo que hoje a gente está passando por uma situação, viu, Alexandre, que eu vejo que muitos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente diretamente, e daí o cara que trabalha na UTI, o cara que trabalha na enfermaria, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, fisioterapeuta diretamente ligado a esse quadro, eles estão extremamente esgotados com o pensamento de que, olha, eu não enxergo ainda quando é que isso tudo vai terminar. E diante de tudo isso, e às vezes vendo que muita gente está menosprezando ainda, começou a pensar, mas por que eu vou me matar se está todo mundo não se cuidando aí fora? Então eu comecei a colher um pouco ouvindo no meio das equipes médicas e de enfermagem, dizendo, eu não vou me matar mais. Eu já estou nessa há 1 ano e 3 meses e, sinceramente, eu vejo que as pessoas estão cada vez ligando menos, colocando cada vez mais em risco. Isso numa situação que está em vias de, se Deus quiser, melhorar à medida que a vacinação for andando. E isso é um risco também, porque a gente já não tem profissional para cumprir todas as tarefas com tranquilidade. Rapaz, arranja um compromisso de final de semana e tenta passar um plantão de UTI. Não consegue. Não tem ninguém para fazer. Ninguém quer mais. Ninguém quer. Mas por isso é importante a participação das pessoas. Eu queria talvez conversar um pouquinho com você trazer alguma informação sobre como a gente está no país em relação a quais são as vacinas que a gente está usando. Existe expectativa? Sem saber de números, quantos vacinados, porcentagem, eu quero só... Televisão não tem sido parte do meu cotidiano, vou ser bem sincero com você, que é quem acaba trazendo, né? Mesmo jornal, não tenho tido tempo de ler na internet. Muita gente pergunta sobre Coronavac, vacina de Oxford, tem outras possíveis de serem feitas, e assim... Tem mais de 140 registros, né, de vacinas em desenvolvimento no planeta hoje, né? Eu acho que deve ter bem mais, né? E aí a questão são as fases de desenvolvimento que essas vacinas estão, né? Então, se elas já passaram da fase 1, então se já saíram dos testes de animais, já começaram testes em humanos, né, aqui na fase 2, que aí são testes pequenos, testes clínicos, envolvendo poucas pessoas, e a 3 e a 4, que são as fases de certificação, que tem grupos maiores, e aí você vai aplicar, de fato, a vacina. Na 3 ainda cabendo algumas vezes correção, na 2 e na 3, na correção de dose, de intervalo entre as administrações, e na fase 4, teoricamente, uma apresentação já que você confia, assim, comercializável, para você fazer testes aí, algum outro retoque dessa questão de dose e eventualmente de posologia, né, de número de doses, como é que você vai fazer, e efeitos colaterais, né, fazer a avaliação de fato por um tempo maior dessas populações. Isso está uma bagunça hoje em dia, porque isso nunca demorou menos que 5 anos para você fazer, e olha assim, num processo rápido de desenvolvimento de vacina. Estava lendo outro dia uma matéria a respeito... Os Estados Unidos, eles têm um centro de notificação de agravos vacinais. Tem uma sigla lá. Isso está na internet, está disponível. Isso é um dado que eles deixam lá
disponível. Sim. E que você pode ir lá e fazer a sua própria... você pode fazer a denúncia, não. Você fazer o registro de algum efeito colateral. Com a última vacinação agora de Covid, eles têm mais registro do que a soma de todos os registros de mais de 20 anos, de todas as vacinas aplicadas nos Estados Unidos. A gente tem uma vacina que a gente não tinha testado. E que muitas vezes a gente tem que pesar a mão em termos de algumas substâncias ou mesmo de número de anticorpos para você ter uma resposta efetiva. E falando Talvez com o passar do tempo você pudesse Sim. estudar melhor e usar outra molécula, usar isso e aquilo e ter um efeito menos danoso. no sentido de Efeito colateral. efeito colateral, mas efeito colateral de sintomas, né? Assim, febre. A maioria das crianças toma e ninguém fica fazendo 39 de febre por 2 dias. E a gente tem vacina hoje que 80% das pessoas faz isso, né? E a gente tolera porque a gente sabe que a doença é grave e é uma forma da gente estar imunizando. Mas isso seria intolerável no passado em outras vacinas. Porque, poxa, eu vou dar uma vacina no meu filho de 6 meses que vai ficar 3 dias com febre? Não vou fazer, né? Ninguém faria, né? Então são momentos diferentes, mas também são, vamos dizer, formas diferentes de desenvolver uma vacina. Porque onde você vai cedendo para coisas que no passado você não cederia, né? Ninguém daria uma vacina. E diante de tantas perguntas em relação aos efeitos da vacina e que podem ser muitos ou podem estar ausentes na maioria dos pacientes, o que você tem para me dizer sobre, já que é tudo tão ainda obscuro, fazer teste pós-vacinal? Tem sido alguma orientação dada? Tipo, pesquisa de anticorpo neutralizante? Ou isso tem sido abandonado nesse momento? Eu acho que aqui no Brasil é até difícil da gente ficar fazendo, porque tá bom, você vai fazer o teste, deu negativo o seu anticorpo, e aí? Você não tem direito de tomar outra vacina, né? Então, assim, isso vai gerar um pouco mais de estresse em você, né? Eu fiz e meus deram positivos, tá? Porque eu queria saber, né? Mas assim, é a forma com que a gente sempre conduziu, né? Uma coisa que faz parte da nossa literatura, né? De vacina é teste vacinal e falha vacinal, né? Se você tem uma falha vacinal... Isso era muito comum em hepatite B. A hepatite B é uma vacina que ela é por partículas de vírus. Então, ela pode eventualmente não ter uma resposta tão boa. Então, e aí você tem protocolos, ou você revacina o esquema completo, você faz uma dose de reforço, enfim, tem formas de se fazer. E agora sim, fica um mistério aí com relação a essa vacina do Covid. Não existe teste. Quer dizer, se eu tiver uma falha vacinal, eu não vou revacinar? Não, porque não tem vacina suficiente. Então, assim, não adianta você fazer, porque isso não vai ter consequência, não vai ter o que ser feito depois disso. Agora, assim, que a gente tem visto as vacinas diminuíram bastante a incidência nas populações que estão sendo vacinadas. Incidência, eu digo, de quadros graves. Principalmente idosos e profissionais de saúde, que foram os primeiros a serem vacinados. É muito óbvio isso, né? A gente tinha uma primeira leva de muitos da saúde, e eu sempre digo, o profissional da saúde dificilmente se contamina dentro do setor da saúde. O problema é que o pessoal da saúde nunca deixou de estar na rua, nunca deixou de comer em refeitório, de se trocar em alojamento, de dormir em quarto compartilhado, porque a gente trabalha dessa forma e a gente nunca pôde ficar em casa, né? Pegou no transporte público, pegou na hora da refeição, pegou no momento que vai descansar dentro do serviço, que nem sempre vai ter uma ventilação adequada, porque se você usa máscara, se você se protege com paramentação adequada, você não pega. Isso a gente já percebeu, tá? Assim, até em eventuais situações que eu tive a impressão de ter me exposto, não de forma na completa. UTI, quantas vezes eu pensei, eu falei, agora eu peguei, eu nunca peguei, tá? Eu não tinha anticorpo positivo, realmente nunca tinha me contaminado, né? Então, e a gente percebeu que nessa população tinha uma porcentagem razoável que acabava sendo hospitalizada. A gente sofreu muito vendo vários colegas que alguns partiram e aqueles que conseguiram se recuperar. E nessa leva, eu vejo que com essa variante agora, né, a gente realmente tem ela, a gente tá muito claro isso, muita gente voltou a pegar, mas dentro dos profissionais de saúde vacinados. A gente vê as pessoas afastadas, com dor, com um quadro ruinzinho, eventualmente até faz uma discreta falta de ar, mas poucos internados. Não é 100%. Existe, eu não vi ainda, vacinados com 2 doses internados em insuficiência respiratória grave? Existe, já tem relatos assim. Também ouço isso, mas não vi, né? Agora,
com certeza diminuiu muito, porque a gente tem contato com a população grande e não vi mais. Então, assim, que é a ideia da vacina, né? Ninguém deixa de ter gripe porque toma vacina de gripe todos os anos. A gente não fica mais insuficiência respiratória e vai parar no hospital. Vai ficar em casa, vai ter dor no corpo, vai ficar uns dias de molho lá, tomando chazinho da avó, comendo canja, vai ficar. Mas melhora, né? Não é mais como o H1N1 naqueles primeiros anos que a gente também estava com os hospitais lotados e aquele desespero, né? E aqueles grupos de risco que eram as crianças, que eram as grávidas, aquele desespero todo que a gente tinha. Hoje a gente tem uma situação que pode voltar porque ninguém está tomando a vacina de H1N1, aliás, né? Que as pessoas têm que lembrar que ela também existe, está disponível. Mesmo aqueles que não têm acesso diretamente pelas indicações do Ministério da Saúde podem comprar. Não é uma vacina cara, não é difícil de conseguir, ela tem uma ótima qualidade. É super segura e numa época de Covid diminui a incidência de gripe, que também pode ser um motivo de internação, e aí misturar as coisas vai deixar a nossa vida um pouco mais complicada no hospital. Né? E na atualidade a gente está vendo vacinar primeiro os profissionais de saúde, os idosos, os com comorbidades, algumas classes de trabalhos que às vezes estavam mais expostas, e a gente agora está caminhando para vacinação, liberação. Caminhou já para isso, né? Liberação de vacinação para gestantes. Lembrando que a vacina para uma gestante vacina 2 pessoas, né? Porque você protege 2 pessoas. E, além disso, a vacina parece estar sendo estendida para idades acima, se eu não me engano, acima de 12 anos de idade. Então vai... Aqui no Brasil até acima de 18, né? Abaixo de 18 anos experimental. Mas os trabalhos estão dizendo que a partir de 12 anos, provavelmente essa vacina vai ser aberta também para vacinação. E assim, a única coisa que eu tento alertar a todos é de que o tempo está passando, as vacinas estão de maneira rápida ou não sendo feitas, e basta a gente terminar de cumprir o nosso papel de cuidado durante esse período, aguardando que a gente consiga vacinar a maior parte da população. E o mais incrível, Jané, cadê aquela galera do não a vacina, não vacino? Aquele pessoal desapareceu. Muita gente, o pessoal que levantava essa bandeira simplesmente desapareceu aí. Eu não vejo ninguém mais falando sobre não quero vacinar. Agora é vacina para todos, tá na moda. E precisa, né? É muita responsabilidade não tomar consigo mesmo, sei lá, não é responsabilidade a palavra, mas a gente sabe que isso protege, que isso diminui a incidência da doença, que mesmo que você venha a pegar, você deve tomar todas as precauções, ficar na sua casa, se isolar, mas você, mesmo que você num descuido, no momento que você ainda estava sintomático, tenha tido contato, você possivelmente vai transmitir muito menos, porque você não vai estar com uma quantidade de vírus na sua via aérea, uma infecção mais grave. Então, protege em todos os sentidos, né? E aí, mais para frente, a hora que a gente tiver uma boa porcentagem da nossa população, acima de 40%, acima de 60%, acima de 80% da população vacinada, a gente vai começar a poder tirar a máscara em algumas situações. O governo tá mais para frente, né? Mas o governo tá a hora que a gente tiver uma circulação menor do vírus, porque a gente vai estar expondo as pessoas, a gente vai aumentar a circulação de vírus e aí a coisa vai estourar de novo. Então, assim, se é que na prática isso já não está acontecendo, a gente tem visto as pessoas já cansadas, né? Porque começa a virar uma lavagem cerebral, não no sentido de você se conscientizar e fazer isso de uma forma natural, né? Você vê em alguns países a pessoa, no Oriente principalmente, as pessoas quando elas estão resfriadas, elas naturalmente colocam a máscara antes de sair para a rua para proteger os outros, né? Porque ele está resfriado, então ele não vai deixar de ir ao trabalho, mas, né, porque ele não está ruim, mas ele coloca uma máscara, lava a mão. Isso é uma coisa cultural, né? E a gente nunca teve isso. A pessoa espirra em você do seu lado, né? Então, assim, é essa questão da higiene mesmo. Você sabe, poxa, eu tô doente, eu não vou evitar de ir, não, eu tô doente, eu não quero passar isso para ninguém, né? E o que a gente vê assim, tô sintomático há 3 dias. Não, fui ao trabalho, fui na casa de não sei quem. Poxa, sabe, se você tá sintomático, né, a gente vai ter que viver isso por um tempo. É chato, é ruim, você tá no meio dos seus compromissos, você tem que interromper por um tempinho, ter certeza de que não é e voltar. O maior culpado, é importante. Eu falei isso na virada de ano, que o maior culpado pela disseminação do vírus era o cunhado. Porque você marcava uma reuniãozinha de família
E daí vai marcar um churrasco e daí o cunhado fala, eu tô com o nariz escorrendo, mas eu não vou perder o churrasco. E contamina a família toda. Então eu brinco com isso, mas é sério. A gente, com o mínimo sintoma, precisa manter o isolamento para proteger os demais. Não é possível isolar, máscara N95, limpeza das mãos o máximo possível e evitar ao máximo, mas não sendo possível completamente, tentar manter uma distância das pessoas, isso é importante. Aí. Alexandre, sempre é um prazer demais estar conversando com você. Você é um cara que tem uma desenvoltura de falar sobre o assunto. Você tem muita experiência. Eu aprendi muita coisa com você, trabalhando junto com você ali na UTI. Então, sempre é um prazer para mim demais estar batendo papo com você, né? Você é um bom amigo e um cara extremamente inteligente e estudado. E, por isso, trazer informação num bate-papo aqui com você é muito legal, tá bom? O prazer foi todo meu, obrigado pela oportunidade aí. É bom, é gostoso a gente falar sobre aquilo que a gente vive todo dia. Parece que você vai dando uma reformulada, organizando seus pensamentos, seus sentimentos, as coisas que tem vontade de dizer para as pessoas e falar, poxa, né? Por favor, anda na linha aí. Vamos nos cuidar, né? Vamos interromper um pouco as coisas de vez em quando, vamos pensar nos outros. Outro dia eu estava dando uma entrevista na imprensa e eu falei, às vezes eu acho que é falta de empatia, sabe? Sim. É aquela coisa de você, eu já tive, não fiquei ruim, né? Você pode voltar a ter, você pode passar e ao mesmo tempo você vê aquelas outras pessoas culpadas, ninguém faz isso por maldade, mas tem gente que desliga e acha que não vai acontecer e nessa coloca muita gente em risco, né? Então, assim, se preocupar um pouco com os outros também e ser mais solidário, né? Isso aí, recado dado, né? Tenha empatia, se cuide, proteja também as pessoas que você ama e também tem o seu papel de cidadão, sempre protegendo as demais pessoas, tá bom? Gente, tá terminando agora o nosso DoutorCast. É muito bom estar falando sobre saúde. Tem muita coisa ligada à saúde, seja saúde mental. A gente já fez um podcast falando sobre questões de espiritualidade e saúde mental e saúde física. Sempre a gente vai estar trazendo temas importantes aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo no novo DoutorCast.